Olá, tudo bem? Eu montei um kit de ferramentas para vocês de RH. Hoje, o que eu vou trabalhar com vocês? Eu vou dividir em três módulos. O primeiro eu vou trabalhar descritivo de cargos e macrofluxo. Depois eu vou trabalhar avaliação de desempenho, avaliação de competências. Depois eu vou trabalhar plano de cargos e salários. Então vamos lá. Como que faz um descritivo de cargos para todos os cargos que você tenha da empresa? O que às vezes eu vejo? Que a pessoa do RH, ela fica no escritório e ela fica tentando adivinhar ou tentando pesquisar como que faz isso. Qual que é a melhor forma de se fazer isso? Via entrevista. As pessoas que estão nos setores, elas sabem o que elas fazem rotineiramente. Talvez algumas funções as pessoas tenham dificuldade de escrever, mas o RH pode ajudar. Então, por isso que eu vou ensinar para vocês como montar qualquer cargo, qualquer plano de cargos, o descritivo, o plano de cargos e salários, como que faz a avaliação de desempenho, porque todo o circuito do RH, ele é interligado. Depois eu vou também falar sobre avaliação de desempenho, vou falar sobre recrutamento, sobre seleção. Então, eu vou fazer vários materiais mostrando para vocês quais são as possibilidades. Então, vamos lá. Eu elaborei um macrofluxo, vocês vão entender o que é esse sistema de macrofluxo, como ele facilita, que ele é o documento central do RH para desenvolver toda a base fundamental de treinamento, de recrutamento, de seleção. Então, vamos lá. Para a parte do descritivo de cargos, o que vai ser necessário? Primeiro, eu fiz aqui de um supermercado. Eu vou deixar para vocês vários, para vocês terem ideia, no material que está aqui abaixo. Então, o que primeiro tem que colocar? Qual que é o título do cargo? Qual que é o título da função? Se reporta a quem este colaborador? Aqui eu estou fazendo um de balconista de padaria. Mas ele serve, este modelo padrão, ele serve para qualquer outra função que você esteja fazendo descritivo. Descrição sumária. Onde que você encontra isso? Geralmente na internet, se você digita o nome da função, aparece a descrição sumária de tudo aquilo que é executado nessa função. O que você pode fazer também é pesquisar junto aos colaboradores. Como que você faz esse questionário? Eu vou colocar embaixo, que você vai tirar essa descrição sumária do que é necessário. Então, eu tenho um formulário que eu vou mostrar para vocês. Depois, o que o colaborador faz diariamente, ou faz semanalmente, ou faz de períodos em períodos? Como que você tem acesso a essas informações? Como que eu faço? Primeiro eu vou à internet e faço uma busca daquela função específica e tudo o rol de funções executadas. Às vezes na internet não tem todas as funções, tudo aquilo que o colaborador faz, até porque de empresa a empresa modifica muito. Só por que eu faço isso? Para ter uma base, para saber aquilo que acontece. Então, o que eu faço? Primeiro, eu faço uma busca na internet para verificar daquele cargo em específico quais são as funções desempenhadas. Depois, eu vou para os setores. Nos setores, eu faço observação dos colaboradores, isso é importante. Passar em cada um dos setores e observar os colaboradores trabalhando, porque às vezes a gente é do RH, mas às vezes a gente não fez aquela tarefa específica das pessoas da operação. Então, por vezes, a gente não tem assim muita noção dos pormenores de cada uma das funções. Então, esse exercício de observação, ele é muito importante. Então, primeiro internet, depois a observação em loco, tá? O máximo possível que você puder ir até o local e verificar o que cada colaborador faz. Depois, você veja uma coisa, às vezes, em uma empresa, até de loja para loja, ou, por exemplo, matriz e filial, tem diferença nas funções que as pessoas executam determinada função. Por exemplo, determinada função é papel daquele colaborador abrir e fechar a loja. Em na matriz, por exemplo, aquele colaborador, ele também é responsável por vendas. Na filial, aquela função é só responsável por atendimento, não é responsável por vendas. Então, mesmo dentro da mesma empresa, pode variar sim de local para local, isso é comum.
E o que que você deve fazer? Lógico, quando você faz o descritivo de cargos, qual que é o objetivo? É fazer todo um alinhamento da empresa, de escrever mesmo, porque isso daí vai facilitar para ajudar os colaboradores a verificar tudo aquilo que eles fazem e qual o período que eles se propõem a fazer aquilo. Muita conversa com os líderes, muita conversa com os colaboradores. Então, eu fico praticamente uma semana nos setores fazendo observação. Essa leitura, essa observação, ela é importante para fazer um descritivo de cargos. Às vezes a pessoa ela só quer tirar de um material que já tem pronto, quer tirar da internet, mas ela não corresponde à realidade daquela empresa. Por isso, a observação. Depois que você faz cada uma das tarefas, como que você vai fazer isso, esse levantamento? Por exemplo, eu sou a pessoa do RH e tenho um auxiliar de empilhadeira. Nossa, não tenho a mínima ideia o que o auxiliar de empilhadeira faz. Eu não sei, nunca fiz essa função, não sei quais são os requisitos, o que é necessário. O que é importante? Ir até o local, fazer observação. Caso não possa ser possível a observação, é importante que se faça questionário. O que nós temos que observar é o seguinte: alguns colaboradores, eles conseguem descrever via questionário aquilo que eles fazem, conseguem colocar, né, numa planilha, conseguem colocar em forma escrita. Determinadas funções, às vezes, é difícil para a pessoa, pelo nível de escolaridade, pelo nível de informação, que a pessoa consiga colocar todas as tarefas de uma forma escrita. Por isso, a ajuda do RH para fazer todo esse processo do descritivo de cargos. Depois, isso daqui é preenchimento. Você pode conversar com os líderes dos setores, com as pessoas que estão lá, e tirar uma média. Vamos supor, tem 10 colaboradores naquele setor, 10 pessoas que fazem esta determinada função. Você vai tirar uma média, né, aproximada daquilo e vai colocar nesse descritivo, que é qual que é o grau de instrução necessário. Tem profissões, por exemplo, que é necessário, por exemplo, você vai contratar um contador, tá? Ele tem que ter o Conselho Regional de Contabilidade ativo, tá? Pode ser que tenha uma determinada função, que a pessoa tem que ter pós-graduação, tem que ter mestrado, tem que ter algum curso específico, ou às vezes não há exigência de escolaridade. Experiência. Por que isso é importante? Quando você estiver fazendo o recrutamento e seleção, você já consegue, por aqui, pelo descritivo de cargos, você consegue avaliar que grau que é necessário de experiência ou não para essa função. Complexidade do trabalho. Exige esforço físico? Qual o tipo de esforço físico? Exige esforço mental? Qual o tipo de esforço? Responsabilidade patrimonial. É responsável por algum equipamento? É responsável por dinheiro? Por quais equipamentos? Higiene. Quais são as obrigações daquele colaborador para aquela função com relação à higiene? Riscos de acidentes. Às vezes a empresa ela tem um mapa dos riscos, se não tem, você pode fazer um levantamento dos principais acidentes que podem vir a ocorrer naquele setor. Esforço físico, contatos. Manter contato com o cliente interno, externo, fornecedor. Ambiente de trabalho. Como que é um ambiente de trabalho? E atendimento ao cliente. Então, basicamente, um descritivo de cargos, ele se compõe dessa forma. Eu vou mostrar para vocês o descritivo de cargos e vou mostrar um outro modelo que eu fiz, que é o macrofluxo. Que o macrofluxo, ele é mais abrangente e ele serve para fazer o recrutamento, seleção, para fazer base de treinamento, para fazer o programa de desenvolvimento individual, o programa de desenvolvimento de equipe, mas é importante que você tenha esse alinhamento de todas as funções. Às vezes tem empresa, por exemplo, eu fiz de supermercado, lá são 38 cargos que eu fiz levantamento. Eu fiz recentemente para uma empresa que vende peças de moto. Essa havia 16 cargos. Então, depende da empresa, ela tem um número de cargos. Pode ser que se tenha 60, 80 cargos, pode ser que tenha 20, 30. Então, é necessário fazer um cronograma de quanto tempo você vai conseguir levantar esses dados. Então, seria uma parte, primeiro, de pesquisa na internet. Eu vejo que é importante, porque nós temos que conhecer, em termos gerais, o que faz cada uma das funções.
depois observação no local, caso você consiga, conversa com os líderes também de levantamento, porque é importante que os líderes estejam inseridos dentro desse contexto para ajudar a desenvolver também esse descritivo de cargos. Então, esse seria o descritivo de cargos. Aqui vai te dar base para fazer o plano de cargos e salários, vai te dar base para fazer recrutamento e seleção, vai te dar base para fazer todo o desenvolvimento, todo o treinamento, feedback para os colaboradores, promoção e desligamento. Então, o que eu estou falando aqui é a base do RH para você conseguir formatar todas as possibilidades dentro do teu RH. O macrofluxo. O que é o macrofluxo? Eu reuni todas essas informações do descritivo de cargos, mas de uma forma abrangente que caiba em uma folha, 2 folhas, e que todas as pessoas consigam entender o que é isso. Esse descritivo de cargos, por vezes, ele é extremamente longo, às vezes tem palavras que as pessoas não entendem. O macrofluxo, eu trabalho com os líderes, trabalho nos treinamentos, o material ele é mais abrangente, e ele, ao mesmo tempo que ele é abrangente, ele é mais sucinto e focado naquela necessidade, daquela atividade, e isso tem mudança ao longo do tempo também. Então, trouxe para vocês. Então, fiz primeiro esse descritivo de cargos, certo? A partir desse descritivo de cargos, vou tirar um macrofluxo. E como que eu, por exemplo, aqui, uma pessoa de balconista de padaria, tá? A quem que ela se reporta? Você tem um código ou interno ou externo dessa profissão, você pode colocar. Quais são os 3 pilares que envolvem qualquer profissional? Eu diria assim, aqui são os 3 pilares do setor, certo? Então, por exemplo, aqui é o setor de panificação, o setor de confeitaria. Esses pilares, eles são iguais para o encarregado, eles são iguais para o balconista, para a pessoa da limpeza. Então, todas as pessoas que estão ali dentro têm esses 3 pilares que são do setor. Depois eu vou mostrar para vocês como extrair esses pilares. No caso aqui, os pilares são excelência no atendimento ao cliente, comunicação, iniciativa e agilidade, organização, limpeza e exposição dos produtos. Então, esses são os 3 pilares básicos que movimentam todo esse setor. Por aqui, pelos 3 pilares, já consegue ter ideia se a gente trabalhar esses 3 pilares, os líderes conseguem fazer feedback, você consegue trabalhar um programa de desenvolvimento de competências alinhado a isso que está aqui, recrutamento e seleção também, tá? Quais os conhecimentos necessários para esta função? Depois, quais são as habilidades e quais são as atitudes? Eu vou mostrar como extrair isso, que é o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Quais são? De 3 a 5 pontos de cada um. Depois nós temos aqui o trabalho interativo. Como que funciona o trabalho interativo? O trabalho interativo são 6 pontos fundamentais daquela tarefa específica e cada um desses pontos tem delimitado qual que é a prerrogativa de cada um desses pontos. Então, de onde que eu tirei isso? Eu tirei lá no descritivo de cargos, certo? Então, por exemplo, tem aspectos gerais, geralmente eu coloco esses aspectos gerais, depois, nesse cargo em específico, limpeza e organização, produtividade, atendimento ao cliente, relação com os colaboradores do setor, exposição, ele é alto. Então, assim, para este cargo, isso faz muito sentido. Por um outro cargo, por exemplo, ser analista logístico, já teria que ser uma outra questão, seriam outros pilares. Mas quem vai levantar isso? Não é você que é do RH. Quem vai levantar isso são os colaboradores que estão no setor. Por isso, eu desenvolvi um questionário para você conseguir montar esse macrofluxo. Cleia, eu posso montar só o macrofluxo e não montar o descritivo de cargos? Pode, tá? Eu geralmente, minha base de trabalho é muito em cima do macrofluxo, certo? Se você conseguir fazer os dois, é melhor. O descritivo de cargos, depois que você faz, você puxa para o macrofluxo, é muito fácil de fazer isso. O que é importante você ter? Uma programação. Quantos eu vou conseguir fazer na semana? Eu tenho 10 cargos na minha empresa. 10 cargos, eu consigo fazer 2 por semana, tá? Então, 2 por semana, eu vou fazer na primeira semana, vou fazer na segunda semana, vou fazer na terceira semana, na quarta semana.
e na quinta semana. Então, em 5 semanas, eu consigo encerrar esses 10 cargos. O que eu sempre digo? Nós que somos do RH, eu sei que nós temos um prazo super apertado para fazer tudo. Né? A nossa programação, nós dependemos de muitas outras pessoas. Só que se você demora muito tempo para fazer, as informações elas vão se perdendo ao longo do caminho. Por isso que eu digo, trabalhar em RH é gestão de tempo para que você consiga, coloque numa planilha e coloque as suas metas de trabalho e apresente isso para os seus líderes. Os líderes, o teu gestor, o dono da empresa, porque para que eles tenham ciência da importância desse documento. Por que você está fazendo isso? Porque ele vai te dar a base para todos os outros trabalhos. Se você tem aqui formatado, até na hora de orientar o colaborador, você fala, olha, dos pilares do teu trabalho é a excelência no atendimento ao cliente. E o que está acontecendo nesse atendimento ao cliente? Então, toda a base do RH, ela vem daqui, certo? Eu sempre começo, quando eu faço o alinhamento de RH, qual que é a minha primeira tarefa? É o mapeamento organizacional. Depois do mapeamento organizacional, as primeiras medidas necessárias dentro daquilo. E um segundo trabalho que eu desenvolvo é este trabalho de descritivo de cargos e macrofluxo. Eu vejo que é impossível você conseguir trabalhar um RH sem ter esses documentos em mãos. Como que você vai fazer um plano de cargos e salários? Como que você vai fazer um recrutamento e seleção? O recrutamento e seleção, a base, ela vem daqui. Se você tem esse documento, a hora que você está entrevistando um candidato e fazendo a seleção por competências, por aqui fica muito mais fácil de fazer isso. Agora, olha que legal. Eu vou passar para vocês um modelo extremamente simples, porque quando a gente olha o descritivo de cargos, quando a gente olha o macrofluxo, a gente fala, meu Deus, é muita coisa. Na empresa eu tenho 30 cargos, 40 cargos, como que eu vou fazer tudo isso? Certo? Veja uma coisa, se você tiver um questionário onde você consiga passar para os colaboradores, você tem, por exemplo, um determinado cargo, onde tem 5 pessoas. As 5 pessoas respondem, você extrai as informações daquelas 5 pessoas. O outro cargo são 10 pessoas concernentes àquela função. Você consegue extrair de 10 pessoas o que elas colocaram nesse documento e consegue elaborar o teu documento sempre em conjunto com os líderes e sempre repassando para os colaboradores para ver se existe um alinhamento. Não é um documento que você deixa lá arquivado no teu computador, ele fica pro resto da vida lá dentro do computador sem ninguém saber. Esse documento pode fazer uma pasta, fazer impresso, deixar acessível para os colaboradores, sempre nos treinamentos disponibilizar esse material, porque essa é a base. Às vezes as pessoas estão com dificuldades de procedimento dentro da empresa, porque elas desconhecem de cada uma das funções. Ou às vezes as pessoas reclamam e falam assim, mas isso não faz parte da minha função. Como não faz parte da sua função? Uma das questões colocadas ali, que eu sempre coloco também, ajuda em outros setores, trabalho multidisciplinar, trabalho interdisciplinar, colocar formas que o colaborador entenda que aquilo faz parte, sim, do trabalho dele. Às vezes algumas pessoas, mas limpeza não faz parte da minha função. Como dentro do teu descritivo, dentro do teu macrofluxo, sim, faz parte. Então, a orientação do colaborador, ela fica muito mais eficiente quando você faz dessa forma. Olha que simples. Eu elaborei um questionário onde você consegue extrair todas as informações, porque às vezes, quando você pergunta para o colaborador, quais são os pilares da tua função? Não sei. Qual o chá? Conhecimento, habilidade, atitude? Não sei. Então, ao longo do tempo, eu fiz muita pesquisa com os colaboradores para saber o que eles entendem, como você consegue extrair isso deles. Esse formulário, você pode fazer ele escrito, ou você pode usar um aplicativo do Google, né? Você pode fazer ele formatado lá pelo Google Docs, faz por lá, e cada uma das pessoas preenche. Sempre com a ajuda do líder, é importante que o líder participe de todo esse processo. Então, a pessoa vai colocar o nome dela, vai colocar qual a função, vai colocar quem que é o líder imediato, vai colocar 3 ações que são importantes do seu trabalho, no seu trabalho. 3 ações que são importantes do setor de trabalho, tá? Essas 3 ações vão ser os pilares.
Então, quais são as 3 ações mais importantes do meu trabalho? No meu trabalho é muito importante vendas, no meu trabalho é muito importante atendimento, no meu trabalho é muito importante logística, no meu trabalho é muito importante o acerto dos cálculos dos clientes, tá? Então, assim, cada função, ela tem as 3 ações que elas são, assim, a base de tudo. Aí você vai tirar os pilares. Depois, competências, tá? Como que você vai extrair da pessoa para ela falar para você quais são as competências? Você vai colocar para ela nesse questionário. Cite 5 conhecimentos fundamentais para fazer o seu trabalho. Isso vai citar um exemplo. Por exemplo, o que uma pessoa teria que estudar para realizar seu trabalho? Olha, o conhecimento que a pessoa tem que ter é conhecimento de documento, é conhecimento de planilha, é conhecimento de Excel, é conhecimento de sistema, é conhecimento das rotinas operacionais. Você entende que você explicando para as pessoas pode fazer essa entrevista conversando com as pessoas, entrevista online, entrevista presencial, ou você pode fazer via formulário também. É lógico que a entrevista, se você puder ir aos setores e fazer o registro na hora, melhor. Mas caso não seja possível, deixar esse questionário, as pessoas preenchem. Cite 5 habilidades fundamentais para fazer seu trabalho. Aqui eu trouxe alguns exemplos de habilidades, que às vezes as pessoas têm dificuldade de dizer o que é habilidade. Habilidade é o jeito de fazer algo. Eu tenho habilidade com informática, eu tenho habilidade, eu sei fazer, tá? Eu sei me comunicar, eu tenho habilidade de liderança. Então, quais são as principais habilidades? Integridade, autoconhecimento, autoconfiança, equilíbrio emocional, flexibilidade, iniciativa, resolução de problemas, análise crítica, polivalência, empatia, liderança, persuasão, equipe, comunicação, comprometimento, negociação, foco no cliente, ética, criatividade, resiliência, atendimento, vendas. Eu tenho que ter, na minha função, tem que ter habilidade em vendas, tem que ter habilidade em atendimento, tem que ter empatia, tem que ter flexibilidade. Então, a pessoa vai eleger 5 habilidades que são fundamentais. Talvez exista algum cargo que hajam outras habilidades. Pode levantar junto com o colaborador também o que são habilidades. Agora, esse é bem importante. 5 atitudes necessárias para fazer o seu trabalho. Atitude começa com verbo. Porque a pessoa ter conhecimento é uma coisa, a pessoa ter habilidade é uma coisa. Agora, a pessoa atitude, a pessoa vai e faz, é o fazer, atitude é o fazer. O que é necessário para esse cargo? Começa com verbo. Realizar venda, atender clientes, gerenciar estoque, promover eventos, organizar o setor. Então, são as atitudes necessárias que você vai colocar lá no macrofluxo, naquele espaço onde tem lá conhecimento, né? Conhecimento, habilidade e atitude, certo? Aqui cite item por item das atividades que você realiza no seu trabalho. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, mas qual que é o ideal? Eu sempre faço isso em 2 momentos. No primeiro momento eu digo assim, descreva um dia teu do trabalho. Você pode ficar com caderninhos, pode ficar com uma planilha, pode ficar o setor que é permitido o celular, pode ficar com o celular, vai anotando. Eu chego de manhã, eu abro a loja. Depois eu arrumo as roupas nas araras. Eu tiro do estoque, verifico lá o estoque que está acontecendo. Depois eu faço a abertura do caixa. Depois eu conto o dinheiro. Depois eu faço contagem das peças que estão disponíveis na loja. Depois eu monto a vitrine. Depois nós abrimos a loja para o atendimento ao público, aos clientes. O cliente, ao entrar, eu faço demonstração das peças da loja. Ajudo o cliente a escolher as peças dentro da necessidade dele. Realizo o procedimento escrito do documento para emitir para o cliente. Encaminha o cliente até o caixa, o cliente faz a compra, entrego a sacola, faço a sacola, entrego a sacola para o cliente, entro em contato via WhatsApp com os clientes, faço postagem nas redes sociais das roupas. Então, vocês estão vendo que, de forma geral, as pessoas elas sabem desenhar o dia delas de trabalho.
Então, basicamente, a pessoa faz isso mais a grosso modo. Você pede para as pessoas fazerem esse detalhamento dos itens, as pessoas fazem, você recebe, você confere esse detalhamento com os líderes e depois o que você faz? Volta para o refinamento. Peça para as pessoas ficarem observando quais são os detalhes do setor dela, o que elas fazem a mais, que vamos supor assim, que elas não descreveram ali. Volta aquilo, você pode também ir até o setor, fazer observação, verificar. Eu sempre digo, às vezes a pessoa do RH, ela tem uma preocupação que ela quer fazer tudo rápido, ela quer terminar esse descritivo de cargos, nunca mais olhar porque dá tanto trabalho fazer. Eu digo, é um documento eterno, que você sempre vai mexer. Às vezes vai ter alteração daquela função, às vezes uma nova função foi criada dentro da empresa, às vezes aquilo já não condiz mais com a realidade, porque os procedimentos mudaram. Por exemplo, assim, Cléia, não tem mais esse negócio de registro no papel da comanda de cada cliente que comprou. Hoje a gente faz tudo eletronicamente. Então, antigamente era assim, antigamente a gente fazia um papel para cada cliente que comprava. Agora isso daí é registro automático. Então, vocês estão vendo que nós precisamos a todo momento fazer uma remodelagem desse documento. Então, às vezes a pessoa ela demora para fazer o descritivo de cargos, por quê? O macrofluxo, o descritivo de cargos. Porque ela quer colocar todos os mínimos detalhes ali. Não precisa, coloca esse macro detalhe, faz a aprovação desse documento. Ao longo do tempo, vai fazendo, vai refinando, tá? Não precisa ser na sequência. Você entregou aquele documento, fez, daí já entrega de volta, já faz, e pressionando as pessoas. Esqueceram de fazer isso, esqueceram de fazer aquilo. Fez, dá um tempo para os colaboradores, depois de um tempo, peça para eles, dentro do setor deles, verificar o que mais. Nós esquecemos aqui que uma coisa extremamente importante, que para essa função, nós temos todos os dias que verificar se nós estamos usando os EPIs, que são os equipamentos de segurança. Nós não detalhamos ali, mas todos os dias de manhã a gente inicia fazendo a colocação desses EPIs. É o fone, é o, sei lá, máscara, é bota, avental, sei lá, cada função, sei lá, luva específica para alguma coisa. Não foi colocado ali. E é uma coisa extremamente necessária. Nós temos a limpeza de determinado setor, de mês em mês nós fazemos a limpeza desse setor. Então, ao longo do tempo, você vai refinando. Então, não tem preocupação de logo de início fazer o material perfeito. Faz um primeiro material, depois faz uma releitura, depois faz uma nova versão. O que é importante desse material? São essas tarefas macros que são realizadas para aquela função específica. Aqui já vai te dar uma base boa. E não demore para fazer esse documento. Às vezes eu vejo a RH demorando 6 meses para fazer, 1 ano para fazer esse documento. Em geral, 30 cargos, eu consigo desenhar isso em 1 mês. Em 1 mês desenho tudo isso. Em 1 mês de trabalho, você consegue desenhar os 30 cargos, fazendo eles de uma forma alinhada. Como? Pesquisa na internet, observação, questionário com os colaboradores, a passagem desse documento, lógico, você vai ter que colocar isso numa planilha, num Word, num documento específico, passar para aprovação do líder. Daí você me diz, mas Cléia, não dá tempo, eu não consigo fazer isso. Tinha que ver uma coisa, se você contar com a ajuda dos colaboradores, com prazo para os líderes e falar, olha, da data tal a data tal, nós vamos iniciar o nosso descritivo de cargos, nosso macrofluxo, porque esse daqui é um documento importante, que vai parametrizar todas as ações de vocês, vai ajudar vocês no dia a dia de trabalho. Os líderes vão cooperar, as pessoas também vão cooperar com esse trabalho. E você estabeleceu, do dia tal ao dia tal, nós vamos fazer eu vou fazer a observação dos setores. Da data tal a data tal, eu vou colocar os questionários e você tem 2 dias, tem 3 dias para entregar o questionário. Porque se você deixa muito tempo, a pessoa ela leva 1 mês, ela não entrega. E se você colocar assim, hoje é segunda-feira, quinta-feira, eu preciso de quinta-feira é o prazo limite de entrega de todos os questionários. Quando você coloca prazo de entrega, a grande maioria das pessoas, elas conseguem fazer aquilo no prazo requerido, no prazo necessário. Por que às vezes as pessoas não fazem o que o RH passa? Porque o RH passa aquilo e não coloca uma data. Então, essa data ela tem que ser estabelecida, o porquê que você vai fazer aquilo,
o que as pessoas vão ganhar com isso, qual que vai ser a data de entrega disso, o que você vai fazer com esse documento e o que eles vão ganhar com isso. As pessoas participam, geralmente as pessoas participam. Depois, está vendo que esse item 6 aqui é a base lá do descritivo, é a base lá para você fazer os pilares. Depois, cite as 6 principais tarefas do seu setor, tá? As 6 principais tarefas vai sair aqui, ó, que é isso daqui, ó, que é essa parte aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Que vai sair essa parte aqui do trabalho interativo. Então, este documento, ele vai ser a base. Você tem o formulário, tá? Você faça com que as pessoas preencham, você recebe, você modela isso dentro de um documento, passa para os líderes, passa para os colaboradores. Às vezes tem empresa que faz um manual impresso e distribui algumas cópias para os colaboradores ou deixa em alguns locais que são locais de acesso comum a todos. No treinamento é importante, quando você chamar o pessoal para o treinamento, mostrar que eles participaram, eles se sentem realizadores quando eles participaram deste processo. Depois, o que eu vou falar para vocês? Como que faz a avaliação de competências em cima desse material, tá? Por isso que esse material ele é extremamente importante, porque a avaliação de competências, ela vai sair daqui. Depois eu vou falar a parte de cargos e salários, que também vai sair daqui. Depois eu vou mostrar para vocês também em outros momentos todo o processo de recrutamento e de seleção que sai daqui. E o programa de treinamento, que também é o programa básico do treinamento de competências avançadas, que também sai desse material. Promoção, desligamento, feedback para os colaboradores. Então, a nossa base de trabalho sai daqui. Por isso, esse documento aqui ele é bem importante, caso você tenha reativar esse documento e verificar se é preciso alguma alteração. O que eu diria para vocês, muito importante trabalhar com macrofluxo, porque o macrofluxo é que vai dar, como o macrofluxo ele é menor, esteticamente, ele cabe em 1, 2 folhas, e ele tem itens mensuráveis, porque vocês vão ver que a avaliação de desempenho são itens mensuráveis. O macrofluxo, ele te dá o descritivo de cargos. Vocês estão vendo que é a mesma coisa, o descritivo de cargos, o macrofluxo, só que ele é trabalhado de uma outra forma, de um outro jeito. Então, o macrofluxo é ele que vai te dar a base de todo o teu RH, parte documental, para você conseguir desenvolver. Então, eu diria assim, qual é o primeiro trabalho que você tem para fazer no teu RH? É montar o descritivo de cargos, montar o macrofluxo. É por aqui que você começa o teu trabalho no RH. Você vai ver que os resultados, eles aparecem muito mais rápidos. Eu vou encerrar por aqui e eu vou fazer outro vídeo, depois outro vídeo, para não ficar muito longo este. Escreva aqui nos comentários o que você achou dessa informação. Vou deixar abaixo aqui, tá? Vou deixar abaixo aqui todo esse material, porque senão a pessoa fica desesperada. Claro, pelo amor de Deus, cadê? Onde que tá o material? A pessoa fica me pedindo e-mail, gente, não tem como ficar mandando e-mail para todo mundo. Entra lá que todos os documentos estão lá, tá? Todos os documentos que eu mostrar aqui para vocês de planilha, que eu mostrar aqui em formato de documento. Então, só clicar no link abaixo aqui que você vai encontrar todo o material, certo? Até mais então, beijo para vocês, até!